Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos agora ao segundo exemplo do cálculo da área entre curvas. Nós temos aqui, olha, calcule a área da região formada pelas curvas f de x igual a x2 e y igual a menos x2 mais 4x. Bom, nós vimos no exemplo anterior que a nossa primeira preocupação aqui vai ser justamente fazer o esboço da região que a gente vai estar procurando. Então, nós temos aqui, olha, vamos esboçar essas duas curvas. Nós temos o eixo X, o eixo Y, o eixo X, a nossa origem, ok? Bom, vamos lá. A nossa primeira curva aqui, olha, f de x igual a x2. x2 é uma função quadrática, é a clássica, né? Função de segundo grau que passa lá na origem, ó, com a concavidade voltada para cima. Então, nós temos exatamente essa parábola aqui, ok? Bom, e nós temos aqui, olha, menos x2 mais 4x. Menos x2 mais 4x também é uma função quadrática, só que a concavidade é voltada para baixo, olha, porque o coeficiente A aqui é menor do que zero. E corta x em que ponto? Eu vou precisar achar a raiz dessa função para saber onde essa função intercepta o eixo x. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, achar as raízes de y igual a menos x2 mais 4x, ok? Esse cálculo aqui é apenas, tá? Vou colocar aqui, ó, apenas para esboço do gráfico, ok? Ele não vai interferir na minha integral. Ele vai interferir só no esboço do gráfico aqui, porque por enquanto eu tô buscando a região que eu vou estar trabalhando. Então, nós temos aqui, olha, menos x2 mais 4x igual a zero. Eu preciso achar as raízes. Achar as raízes de uma equação do segundo grau, eu posso usar a fórmula de Bhaskara, eu posso usar a fatoração, ou seja, o método que eu vou estar utilizando para esse cálculo agora vai ficar ao seu critério, ok? Aqui nesse caso, como o primeiro exemplo nós resolvemos por Bhaskara, vamos achar aqui por fatoração, só para a gente ir trabalhando de maneiras diferentes. Então, vou colocar o x em evidência aqui, eu vou ter menos x mais 4 igual a zero. Como é um produto aqui, eu posso tirar que x' é igual a zero e que menos x mais 4 igual a zero. Menos x igual a menos 4, ou seja, x duas linhas aqui é igual a 4, ok? Ou seja, foi só para o esboço do gráfico. Então, eu tenho aqui uma parábola com cavidade voltada para baixo, que corta o y em zero, não é? O c aqui não é zero? Se corta o y em zero, com certeza uma das raízes aqui tinha que dar zero também. Ok, então tá tudo certinho em princípio. Então, nós temos aqui, ó, seria mais ou menos isso. Então, corta lá em zero, olha, e corta aqui em 4, ok? Joia, tá aí o esboço do gráfico. Como que é a região formada pelas curvas, nós estamos querendo calcular exatamente essa região aqui, olha, que vai variar desse ponto até esse ponto aqui, olha. Esse ponto aqui nós já sabemos qual que é zero. Nós vamos precisar saber exatamente que ponto que é esse aqui. Claro que aqui no esboço do gráfico a gente tem uma ideia de que ponto que é, mas nós precisamos calcular para certificar o valor numérico desse ponto, ok? Bom, esses dois pontos aqui são os pontos de interseção das duas curvas. O que nós vamos precisar agora? Calcular as interseções, ou seja, o que nós vamos fazer agora, olha, vai ser exatamente
calcular as interseções. Ou seja, para achar as interseções, nós vamos igualar as duas funções. Observe, olha, que aqui com a concavidade voltada para cima, nós temos y igual a x2, e aqui com a concavidade voltada para baixo, nós temos menos x2 mais 4x. Ou seja, nós temos agora que igualar essas duas funções. Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, olha, x2 igual a menos x2 mais 4x. Como é que vai ficar isso aqui? x2 mais x2 menos 4x igual a 0. x2 mais x2, 2x2, menos 4x igual a 0. Nós temos aqui agora uma equação de segundo grau, ó. Vou resolver aqui fatorando também, vou colocar o 2x em evidência aqui. 2x, então como é que vai ficar? X menos 2 igual a 0. Ou seja, daqui eu tiro que 2x é igual a 0, x é igual a 0 dividido por 2, então eu já acho o meu x' aqui que é 0. Ainda bem que deu 0, porque uma das raízes aqui ia ter que ser 0, porque a gente já sabe aqui pelo esboço do gráfico que uma das interseções é no ponto 0, ok? Aqui, então, agora, olha, o que nós vamos fazer? Achar agora a outra raiz. Então, aqui nós temos... Vamos continuar aqui mesmo. Então, aqui nós temos que x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Ou seja, a outra interseção aqui, olha, é no x igual a 2. Ou seja... Esse ponto aqui vale 2. Faz sentido esse ponto aí no nosso esboço? Perfeitamente. Ou seja, a gente vai verificando que os nossos cálculos estão indo certinho, sem erro de sinal. Ok? Bom, feito isso aqui, achamos as interseções. Na verdade, nós achamos o quê? O limite de integração. Então, nós conseguimos agora, olha, montar... Vamos fazer o seguinte, colocar aqui, ó. Agora é calcular a integral. Calcular a área. Ou seja, como é que vai ficar a área dessa nossa região aqui? Integral. Os limites de integração vai ser de 0 a 2. A gente enxerga isso aqui na região, ó. Nós vamos estar calculando de A até B. Ou seja, de 0 a 2. E agora nós vamos fazer a função de cima menos a de baixo, que é o f de x menos g de x. Vamos olhar aqui, olha, se a gente pegar aqui esse segmento, quem que está por cima? A parábola com a concavidade para baixo. Quem que está por baixo? A parábola com a concavidade para cima. Então, vai ser essa parábola menos essa. Como é que vai ficar a nossa... Vamos colocar aqui, ó. Como é que vai ficar a nossa integral aqui? Então, vai ser integral de a parábola com a concavidade para baixo, que é menos x2 mais 4x, menos a parábola com a concavidade para cima. Isso aqui nós estamos calculando em x. Então, nós vamos ter que a área dessa região aqui vai ser o quê? Integral de 0 a 2 de menos x2 mais 4x menos x2 dx. Olha só, se nós fôssemos calcular essa integral aqui agora, porque aqui agora é o cálculo da integral, né? Agora é só desenvolver esse cálculo. Se nós resolvermos aqui, eu consigo calcular, fechar essa integral aqui. Só que eu não tenho termo semelhante aqui. Então, para simplificar os meus cálculos... Toda vez que você tiver termo semelhante, já reduz antes de começar a integrar. Você aí vai aplicar esse intervalo aqui, olha, em valores menores, em expressões menores. Então, é uma forma de a gente diminuir os nossos cálculos. Ou seja, antes de eu integrar ali, olha, eu ainda vou melhorar a minha integral. Menos x2 menos x2, menos 2x2 mais 4x dx. Tá vendo? Eu só melhorei, tirei um termo aqui, olha. Então, nós vamos ter que a
A área dessa região aqui vai ser integral de menos 2x2 mais 4x dx, variando de 0 a 2. A área dessa região aqui, então, vai ser integral aqui, vou ter menos 2x3 sobre 3, mais 4x2 sobre 2. Isso aqui tudo variando de 0 a 2. Então, aqui, olha, aqui eu já posso simplificar, olha, 4 por 2 vai dar 2 para melhorar o meu cálculo. Aquilo que eu falei, tudo que eu perceber que é possível simplificar, é interessante simplificar. A área dessa região aqui, então, agora o que eu tenho que fazer? F de B menos o F de A. Então, vou ter menos 2 vezes 8 dividido por 3, mais 2 vezes 4, o F de A aqui vai dar 0. A área dessa região aqui, então, vai ser menos 2 vezes 8 menos 16. Então, vamos ter aqui menos 16 terços mais 8. Ou seja, a área dessa região aqui eu preciso tirar o mínimo, que é uma soma de fração. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 16 menos 16, mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4, 24. Ou seja, a área dessa região aqui vai ser igual a 8 terços, unidades de área ou unidades quadradas, né? Estou referindo à área. Ok? Ou seja, assim que a gente consegue identificar a região, calcular os pontos de interseção, fica fácil da gente montar a integral para calcular a área da região formada entre as curvas dadas, ok? Continue assistindo às nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até os próximos vídeos.